Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Às vezes você está numa conversa e a pessoa te pergunta alguma coisa. Você mal responde e a pessoa te corta e já faz outra pergunta ou tenta insistir na pergunta anterior como se você não tivesse nem tentado dar uma resposta. Isso já aconteceu com vocês, eu imagino, porque comigo já aconteceu mais vezes do que eu posso contar e com muita gente diferente. E eu fico pensando nessas horas que a pessoa que faz isso, ela não está interessada necessariamente na verdade. Ela não quer compreender. Ela só quer que você faça algum sentido. Mas sentido para ela, para essa pessoa, você tem que se encaixar dentro da lógica dela, não na sua. E eu não vou nem entrar aqui hoje na psicologia do motivo pelo qual nós todos, às vezes, praticamos esse mal. Porque todos nós já fizemos isso ou passamos por isso. E às vezes a gente pode estar só ansioso, tem já uma expectativa forte, que nem consegue esperar para ouvir, e a gente já tenta controlar a narrativa. Ou então a gente busca validação, a pessoa não quer entender nada, ela só quer ser confirmada. São as famosas conversas de monólogo a dois, cada um fala mais para se ouvir do que para escutar o outro. Talvez seja por uma carência de querer ter o controle narrativo, tem gente que nem percebe, mas tenta conduzir a conversa só para o que interessa a ela. Só que a sensação que fica em mim, quando eu passo por essa situação, e eu tô do lado de quem está sendo perguntado, é que não importa muito o que eu responda, o que eu diga, porque nada está sendo de fato ouvido ou absorvido. Se eu não jogo o tal jogo que a pessoa estabeleceu, que foi feito para ela ganhar, não está valendo, entende? Não serve de nada. E nessas horas eu sinto imediatamente uma desconexão. Eu já falei aqui de semântica, de tolerância, um monte de coisa nesse sentido, porque é parecido mesmo, porque nesse caso eu estou falando de fazer sentido para alguém. E há momentos em que a gente se depara com situações como essas, em que a pessoa que precisa desse sentido a todo custo passa a se importar apenas com o sentido pessoal dela. E tudo que não cabe nisso é descartado. E aí eu fico pensando então, o que realmente importa para nós? A verdade ou o sentido? Porque a verdade e o sentido não são sempre a mesma coisa. A verdade, se a gente for meio cru, pouco filosófico, é algo que existe independentemente de nós. São os fatos, acontecimentos, dados, certo? Já o sentido é a forma como nós, seres humanos, damos significado ao que está acontecendo. O sentido é completamente subjetivo. Quando uma pessoa insiste só no sentido pessoal dela, o que está acontecendo é uma espécie de colonização do diálogo. Exagero. Ela não está buscando o que é verdade, mas aquilo que encaixe na narrativa interna que sustenta o mundo dela. Mas aí vem o meu dilema e na pergunta o que realmente importa. Se o que importa é a verdade, vamos muitas vezes entrar em conflito, porque nem todo mundo está disposto a encarar fatos que desmontam o próprio sentido. Se o que importa é o sentido, talvez a gente viva de bolhas de compreensão pessoal, cada um num universo particular que se mantém ali coeso, mas que pode ignorar a realidade, o que é um perigo, vide as fake news ganhando cada vez mais espaço, já há um bom tempo. Mas não é só da verdade que a gente precisa, né? A gente precisa também do sentido para a vida ter alguma forma de direção e propósito. E por eu entender e respeitar isso, é aí que vem o dilema, né? É difícil eu querer que a pessoa entenda que às vezes é necessário derrubar esse mundo dela que pode estar enraizado. E vamos combinar, quem sou eu para questionar ou sequer estabelecer essa regra de que a pessoa tem que automaticamente ouvir a minha resposta e respeitar a minha verdade, ignorando total o instinto dela de que todos temos de defender o nosso sentido e o nosso mundo, que não deixa de ser um instinto, uma reação instintiva, né? Quando a gente não aceita talvez a verdade do outro. Eu acho que no fundo, talvez a pergunta inicial do título desse episódio é que não faça sentido. Perguntar o que importa mais não é a questão. Tanto a verdade quanto o sentido importam. Talvez a pergunta mais relevante, pelo menos nesse momento, seja quanto da verdade
nós estamos dispostos a suportar sem que ela destrua o sentido que nos mantém em pé. Ou, para ser ainda mais chata, quanto da verdade estamos dispostos a suportar, mesmo ela destruindo o sentido que nos mantém em pé. E aí, gente? O que vocês acham disso? Bom, para quem ficou aqui até depois da musiquinha, o que eu queria dizer para vocês de atualização é que eu mandei uma mensagem para minha primeira amiga, para quem escutou o episódio da primeira amizade. Mandei mensagem, gente. Ganhei coragem, mandei, ela respondeu e nós vamos conversar em breve. Tô muito, muito, muito animada. E obrigada a todos por sempre estarem aqui, mandando comentário, ouvindo e dando força para manter aqui o podcast. Um beijinho e até o próximo episódio.